Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, estamos aqui mais uma segunda-feira com o livro dos médiuns. Se eu não me policiar, eu vou falar o livro dos espíritos ainda, porque está muito fresquinho, né? Muito recente. Foram 5 anos gravando. 5 anos falando, né? Boa noite, mais uma vez. Mas agora nós estamos com o livro dos médiuns. E como Kardec nos disse lá na introdução, esse livro é para todos nós, principalmente para os médiuns. Mas todos nós precisamos ter esse estudo, ter esse conhecimento para que a gente erre menos. Porque errar nós vamos errar, mas a gente já vai poder identificar os pontos falhos de uma conversa, de uma manifestação. Perfeitamente. A gente vai ter embasamento. Exatamente. Para termos segurança. E é como Kardec nos disse, né, Célia? Todos somos médios. Evidentemente, em graus diferentes. Mas somos médios. Maneira de se manifestar. E a importância, como você falou e frisou muito bem, da necessidade de não só os médios estudarem o livro dos médios, é porque a gente precisa ter um verdadeiro conhecimento dos fenômenos mediúnicos, para que a gente possa identificar, saber como proceder, saber quantificar, qualificar a veracidade. É porque... Então, tudo isso é fundamental para a nossa educação espiritual. Né? Porque vamos ver a codificação. Kardec se interessa, depois de algum tempo ele vê que toda aquela movimentação é uma coisa séria, não é uma bobagem, não é um passatempo. E aí ele se aprofunda. E ele viu que era necessário nos trazer o livro dos médiuns. É o primeiro livro. O livro dos espíritos. Que é a base. Que é para explicar para nós que nós somos espíritos. E como os espíritos interferem, como eles se manifestam. E aí no livro dos espíritos ele nos dá todas essas explicações de que nós necessitamos. Aí isso aí é meu parecer, eu acho que ele... A organização foi essa do plano espiritual, né, Célia? Não só de Kardec, mas isso é um planejamento espiritual. E aí ele nos traz o livro dos médiuns, que é para solidificar o nosso comportamento diante de todas aquelas manifestações que estavam acontecendo. E aí vem o Evangelho que vai nos trabalhar em nós a nossa parte moral. Tem um pedacinho do livro dos Espíritos, tem um pedacinho do livro dos Médiuns dentro do Evangelho. E aí o céu, o inferno e a Gênese. Então, houve uma preocupação, uma didática para nos explicar, para nos orientar. E agora nós estamos nesse livro, o Livro dos Médiuns, que nós esperamos, eu e Nivaldo, esperamos levar com toda dedicação, como nós fizemos com o Livro dos Espíritos. Porque a gente não vai... qual o mais importante? Não tem. Essa codificação, né, esse consolador prometido por Jesus, porque o Espiritismo, né, em sua essência, é a terceira revelação. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, o Espiritismo, essa codificação que Jesus disse, se nós o amássemos, ele pediria ao Pai e ele mandaria para nós um consolador que ficaria conosco para o resto dos tempos. E é exatamente isso. A doutrina espírita, ela vem como esse consolador nos explicar de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui
e para onde vamos quando deixarmos esse corpo físico, e com toda certeza todos nós um dia deixaremos, né, Célia? Então, esse segundo livro de Kardec, de Kardec, dos Espíritos, né, ele dá continuidade a esses ensinos que nós precisamos ter para nos fortalecermos e retornarmos à pátria espiritual com o conhecimento, com base necessária para darmos esse avanço suficiente para a nossa regeneração. E como nós sempre fazemos no início dos nossos estudos, nós vamos fazer a nossa prece, depois teremos aquela página de reflexão para a gente levar para a nossa semana. E sempre vai ser assim. Era assim no Livro dos Espíritos e vai continuar sendo assim no Livro dos Médiuns. Esperamos nós que continuemos assim. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade que nos assiste, que estão aqui nos intuindo, nos trazendo essa força, essa harmonia, essa serenidade para que possamos levar adiante todo esse estudo. Agradecemos, Mestre, agradecemos a todos vocês, amigos espirituais, aos nossos mentores, por estarmos aqui. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudarmos e levarmos esse estudo a quantos queiram ouvi-lo. Esteja conosco, Mestre, nos alimente, nos fortifique nessa nossa procura de nos melhorarmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, a página que nós vamos ler hoje, que vocês lerão conosco, ela diz assim: teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Quem falou isso foi Chico Xavier, e fica a nossa mensagem dessa semana, porque tudo só depende de nós. Nós alimentamos os nossos pensamentos com tudo aquilo que nos convém. Jesus já falava, o que sai da boca é que está cheio o seu coração. Não tem aquele falei por falar, né? Falei por falar. Não tem. Você falou porque você estava realmente transbordando daquela emoção, daquele sentimento. E quando o Chico fala para nós, teu destino está constantemente sob seu controle, sob teu controle, sabe aquela situação em que a gente fala assim, mas eu fiz porque fulano falou. Eu fiz porque fulano falou. A culpa não é do fulano, a culpa é minha, que fui fazer. Ele só falou. Eu cedi esse controle porque eu quis. Você quis, você permitiu. Então, fulano não é responsável. Eu sou responsável pelo ato. A responsabilidade dele não me cabe. Não foi em função dele. Não é ele que vai responder pelo que eu fiz. Eu vou responder. Então, está sempre sob o nosso controle. Para isso, né, Célia, nós temos que estar consciente de todos os nossos pensamentos, dos nossos atos, para que a gente não vá pelo pensamento ou pela atitude do outro. Então, quando o Chico fala, tu escolhes, a escolha é sempre nossa. Tu recolhes. A gente
vai trazer para as nossas vidas o que for conveniente para nós. Eleges, atrás, buscas, tudo somos nós que escolhemos. Para isso nós temos esse livre-arbítrio, que ao mesmo tempo nos proporciona uma ascensão espiritual, como também pode nos levar a falhar. Vai depender dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, né? Sempre seremos responsáveis pelas nossas atitudes e pensamentos. Não podemos delegar para o outro. Então vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 2. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, que tem como título Do Maravilhoso e do Sobrenatural. Isso Kardec vai trazer para nós, né, Célia? Porque maravilhoso e sobrenatural. Durante muito tempo... a gente achava isso. E até hoje, muitos de nós ainda nos deparamos com situações em que nós achamos que é maravilhoso, é sobrenatural. Não, fantasma é o quê? É sobrenatural. A gente acha que é sobrenatural. Então Kardec vai abordar... E hoje a gente sabe que são espíritos. Kardec vai abordar esse assunto para nós e transformar ele numa situação palpável, inteligível. Nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Nada de fantasioso. Se nós formos analisar as palavras, maravilhoso, uma coisa que se sobressai a tudo, uma coisa rara. E sobrenatural está além da matéria, está sobre a matéria. Sobre o natural, matéria não, natural. Fora do natural, além do natural. E tudo está dentro da natureza. Quando foi essa época que Kardec estava escrevendo isso aqui? Quando o fenômeno das mesas girantes, as mesas que flutuavam, as mesas, as bancadas que respondiam perguntas. Aí se podia achar que era sobrenatural, então, que era época, maravilhoso. Aquilo era maravilhoso, era sobrenatural. 1861. Mas Kardec era um cientista, Kardec era um estudioso, ele não podia simplesmente se converter aquele sentimento, aquele pensamento da época do maravilhoso e do sobrenatural. E ele traz para nós, como ele já trouxe o Livro dos Espíritos, com todas as 1019 questões, que é a base de tudo, e agora ele vai especificar esses fenômenos. E lembrando que o fato das mesas girarem, se locomoverem, isso não chamou a atenção de Kardec. Kardec não ligou para isso, porque ele sabia que através do magnetismo era possível fazer todos aqueles movimentos. Mas quando chegou a ele que aqueles movimentos se transformaram em respostas, aí chamou a atenção dele. Peraí, mesa não responde, cadeira não responde. Aí deve ter um efeito inteligente. Então, o que está acontecendo atrás disso, desse fenômeno físico? Por isso é que ele se debruça e traz, então, toda esses livros para nós, explicando e trazendo esse compêndio, né, que é ciência e filosofia. E que fecha o triângulo com essa doutrina maravilhosa que é a nossa... que tenta conduzir o nosso comportamento. E a gente fala que é ciência, filosofia e religião. É um triângulo. Mas Kardec não partiu como religião. Ele vai fazer um estudo científico daquele fenômeno. Mas muitos de nós atribuem a doutrina espírita como religião. Assume a doutrina espírita como religião. E não está errado, não. Ela também é uma religião. Porque ela cumpre esse papel de nos religar ao alto. Então, não deixa de fazer o papel de religiosidade. Então, Célia, no item 7, que é do maravilhoso e do sobrenatural,
Kardec começa dizendo assim: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? E respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso, não é? Todos os tempos nós vamos ver na história esse gosto do homem pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. Mas que entendeis por maravilhoso? O que nós entendemos por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Sobrenatural é contrário às leis da natureza. Conheceis, porventura, tão bem essas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Então, a primeira pergunta que Kardec que ele faz, né? Sobre o maravilhoso e sobre o natural é: se o sobrenatural é contrário às leis de Deus, Kardec nos pergunta: nós conhecemos todas as leis da natureza? Nós não conhecemos. Então, como é que nós falamos que é sobrenatural? Está além da natureza? A gente não conhece. A gente não conhece. Né? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai, então, que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então é isso que Kardec pede. Para se avaliar. Vamos lá, vamos estudar, vamos ver todas essas manifestações ao fundo e vamos ver se elas não estão uniformemente. O que Kardec faz aqui, né, Célia? Ele faz um estudo aprofundado e traz para nós todas essas questões para que a gente possa raciocinar. Ele nos conduz aqui no Livro dos Médiuns, como todos os livros, a um raciocínio, uma base, como o Livro dos Espíritos, aquela crescente, todos os assuntos didaticamente colocados, para que a gente vá criando um raciocínio lógico em cima da questão que ele está apresentando. E aqui ele já fala de espíritos, porque no capítulo anterior foi todo ele a espíritos. Isso. E, evidentemente, que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, tem toda a base já para que a gente possa ler o Livro dos Médiuns, estudar o Livro dos Médiuns com a base do Livro dos Espíritos, senão fica difícil. Muita coisa a gente vai fazer o link. O pensamento é um dos atributos do espírito. Isso a gente viu no Livro dos Espíritos. Né? O pensamento não é daqui, do nosso cérebro, não. É um atributo do espírito. Do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria e nos impressionar os sentidos é, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta-se, assim,
podemos exprimir da constituição fisiológica que lhes é própria. Então, os espíritos podem nos impressionar, eles podem nos passar os seus pensamentos. Está lá na questão 459. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Somos influenciados pelos espíritos? Kardec pergunta. Qual é a resposta? Muito mais do que possamos imaginar. De certo, é eles que nos conduzem. Então, por isso é que Kardec, com toda a propriedade, vem trazendo aqui agora no Livro dos Médiuns essa colocação. Né? Logo, nada há de sobrenatural neste fato. Nada há de sobrenatural no fato dos espíritos se comunicarem conosco. Nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunir seus membros dispersos para lhes formarem de novo o corpo. Sim, seria maravilhoso. Né? Sobrenatural, fantástico. Então, um espírito se comunicar conosco, isso não é maravilhoso, não é sobrenatural. Mas você pegar alguém que já desencarnou, que já morreu, e reunir novamente aquele corpo físico e torná-lo a viver, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Aí quem tem um pouquinho mais de conhecimento vai falar assim, mas Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou. Nesse caso aqui, tornar um homem a viver depois de morto e bem morto. Você está falando de Lázaro, né? Lázaro. Mas Lázaro não estava morto. Exatamente. Aí tem mas a filha de Jairo. A filha de Jairo não estava morta. O fenômeno, né, da letargia, nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Kardec vai abordar esse assunto com profundidade aqui do Livro dos Médiuns. Desse fenômeno que acometeu Lázaro, né? Aí nós vamos entender Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Que não teve nada de maravilhoso nem sobrenatural. Jesus sabia disso. Lázaro estava vivo. Até porque Jesus, quando ele veio aqui, ele disse, eu não vim destruir a lei. Com certeza. E se desencarnou, se aconteceu a morte do corpo físico, aconteceu porque nosso Pai, é a lei dele. Nós temos um tempo para passar aqui. Viemos e temos uma estadia pré-determinada. Chegou aquele tempo de retorno? Chegou. Então, Célia, tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunir-se seus membros dispersos para lhes formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por milagre poderia Deus praticar. Só Deus. Só Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Não há nada semelhante a isso. A doutrina espírita não trabalha com essa possibilidade de você reunir membros já mortos para que você ressurja dali novamente um homem. Aqui, nessa última frase, Kardec diz, coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Porque tem outras doutrinas, outras crenças, que vai ter alguma coisa semelhante a isso. E a gente conhece essas doutrinas, essas crenças. Então não tem como, é a lei de Deus. Então é passar por cima, é derrogar, é acabar com essa lei. E a lei de Deus, ela é imutável. Célia, ela é importante permanente. A gente sempre trazer, né? O título é
maravilhoso e do maravilhoso e do sobrenatural. Então, Kardec está trazendo isso aqui. A comunicação com os espíritos se comunicarem conosco... Não tem nada de maravilhoso. Nada de maravilhoso nem sobrenatural. Porque muita gente, olha que coisa maravilhosa, sobrenatural, o espírito incorporou, falou. Um exemplo. Eu sou analfabeta em inglês. E aí eu incorporo aqui um espírito e dando a falar inglês. Respondo em inglês. Sobrenatural. Não é. Maravilhoso. Não é. Tá? Esse espírito tem esse conhecimento lá de trás, está nos arquivos dele. Como você disse, né, Célia, no capítulo anterior, Kardec trouxe o capítulo falando sobre espírito. Existe espírito? E ele traz todo o embasamento para que a gente possa compreender e aceitar, se não bastasse o livro dos espíritos, que ele trouxe todo um manancial de perguntas e respostas ali. Né? Aí no item 8, Kardec continua nos falando do maravilhoso e do sobrenatural. Então, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Kardec está colocando essa situação, porque era o fenômeno da época, né, Célia? A mesa, ela se sustentava no ar. Porque a lei da gravidade faz com que, se eu largar essa caneta, ela cai. Essa lapiseira, ela cai aqui. É a lei da gravidade. Traz ela. E aí, como é que pode a mesa ser suspensa? Aí Kardec está questionando isso. Não derroga a lei da gravidade? Constitui. É uma derrogação da lei da gravidade. Mas de lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra. É só a lei da gravidade que tem na natureza? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Célia, nós temos aí as aeronaves, os aviões, Santos Dumont. Quantos cabem dentro de um avião? Que alguém poderia imaginar, antes da descoberta, né, do invento de Santos Dumont, aqui para o Brasil, né, o brasileiro é Santos Dumont e o francês também, que algo que pesasse... Mais pesado que o ar? Que o ar, né? Hoje a gente sabe, aviões toneladas, levante voo. Como assim? Como é que pode isso? Isso não seria maravilhoso e sobrenatural? Seria diante das leis que nós, simples, humildes, conhecemos. Imagina... Mas e as leis aeronáuticas? Imagina né? o que Santos Dumont e esse francês devem ter ouvidos na época dizer que isso não seria possível. Que eles começaram a estudar, a pensar nessa possibilidade. Continua Kardec. Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa? Diabólica? Perfeito. Algumas toneladas levantar voo? Né? Por louco, houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Nós tínhamos o telégrafo.
Que depois de muito tempo. Que eram transmitidos por fios, né? Elétricos. E aí nós estamos aqui... Que já era... O telégrafo, Célia, naquela época já foi era um avanço assim, sobrenatural. Como é que pode você mandar uma mensagem maravilhoso aqui, e a 500 léguas, a quilômetros de distância, o outro receber a informação? Aquilo era impressionante naquela época. Você imagina, Célia, naquela época, alguém falar num celular? No celular. Você está aqui e se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo. No mesmo momento. No mesmo momento e imagem. Você imagina isso? Se alguém falasse isso em 1861, interna porque... Seria chamado de louco. Um aparelhinho na nossa mão e a gente fala com alguém lá no Japão, lá é noite, aqui é manhã, e a gente conversa. E a gente fala hoje no avanço, muitos jovens não conhecem, né, Célia? Aqui, como ele descreve aqui, o telégrafo. Aí depois tivemos o telefone, tivemos o telex, tivemos o fax, que muitos não conhecem, né? E aí a gente vai vendo o progresso. O progresso. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele, o diabo, às suas ordens, pois que, naquela época, só o diabo era possível andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio balança o peso do balão? E aí Kardec traz, né? O balão de gás. O balão! Que a gente conhece há muito tempo, né? Aquele balão que, se você soltar, ele flutua, vai embora, sobe no ar. E ainda aquele balão que carrega, que tem aquela cestinha que leva pessoas. Sim. O balão. Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Então, o fato de nós termos, naquela época, as mesas girantes, as mesas que flutuavam, que levantavam, que aquilo era sobrenatural, era maravilhoso naquela época, Kardec está explicando que não tinha nada ali de sobrenatural. E Kardec nos diz que, assim como o balão, assim como o avião, eles, por estudos, por aprofundamento desses estudos, Kardec está nos mostrando que é possível contrabalançar a lei da gravidade. E aí ele nos mostra que é possível a mesa ser suspensa. Não tem nada de maravilhoso, nada de dentro sobrenatural. Dentro das leis que nós conhecemos, né, Célia, para nós seria sobrenatural. Mas a gente não conhece, eu volto a dizer aqui, né, falamos sobre, nós conhecemos alguma coisa sobre a lei do empuxo e repuxo, que é o que mantém o avião no ar e faz com que ele se desloque? Não. Então a gente não conhece as leis físicas para que aquele fato aconteça, se dê efeito, como, por exemplo, hoje o celular, nós temos as ondas eletromagnéticas, eletromagnetismo. Então, é isso que faz com que haja esse desconhecido nosso, o fato de nós acharmos sobrenatural, por nós desconhecermos a verdadeira motivo do fenômeno. Kardec, logo no início desse nosso tópico, ele nos pergunta: conheceis porventura tão bem essas leis? Exatamente. Nós não conhecemos. Então, o fato de nós não conhecermos, para a gente é sobrenatural, como para os índios, né, Célia? Era. O trovão, o raio,
Era maravilhoso. Era sobrenatural, era... Né? Foi exatamente por quererem observar estas espécies de fenômeno, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Eles quiseram tornar semelhante, não é por assimilação, como Kardec nos diz, é por analogia. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Porquanto, negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. Tudo o que por agora podemos dizer. Ou seja, Kardec afirma que não existe nada sobrenatural. Tudo tem uma explicação. Pode ser que a gente não saiba ainda qual é a explicação, mas que sobrenatural não é. Na época de Jesus, era milagre, era sobrenatural. Sim. Era maravilhoso curar um leproso, fazer um cego enxergar, um coxo andar. Mas hoje a gente sabe que o poder do magnetismo e o magnetismo que Jesus tinha era possível. A gente não costuma dizer, não é costumar dizer, não. A gente crê mesmo. Jesus é o médico dos médicos. Ele pode... Jesus, Célia, conhece leis que nós não conhecemos. Jamais. E vamos levar muitos séculos para... Milênios, né? Para conhecer. Então, por isso é que ele curou lá o manco, curou misturava lá saliva ele sabia como fazer. Terra e curava. Foi a saliva e a terra? Se foi a saliva dele. A minha vai misturar com terra e não vai curar ninguém, por enquanto. E nós vamos continuar então. Mais um tópico de Kardec, sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Se o fato ficar comprovado, dirão aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Então, ele está colocando agora um fenômeno, uma ação dos espíritos, nos fenômenos. E no início desse tópico, os incrédulos vão falar isso para Kardec. Tá bem. Então, uma ação de um fluido desconhecido é possível fazer isso. Mas quem vai provar a intervenção dos espíritos? Aí o incrédulo vai atribuir a essa intervenção, vai dar um nome de maravilhoso, de sobrenatural. E aí Kardec continua. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa. Então Kardec vai trazer uma demonstração para nós. Que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se afunda neste princípio. Ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da maneira havia de estar a causa que os produzia, e de que não há
não sendo essa inteligência a dos assistentes. O que a experiência atesta havia de lhes ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Então, Kardec está, mais uma vez, ele está afirmando para a gente. Se existia uma resposta, era porque tinha um ser inteligente. E se aquele tinha uma inteligência por trás. E se aquela inteligência não era dos médios que estavam na mesa, porque muitas das vezes eles não tinham condições de trazer aquela informação. Então, essa informação, essa manifestação era dada por alguém que não fosse os médios. E se isso só tinha os médios ali, era alguém do mundo invisível. Era um espírito. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a quem deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corpo realmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um invólucro etéreo invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. Então, é exatamente isso, né, Célia? Kardec, ele chega à conclusão, ele descobre, ele percebe que aquele efeito inteligente que acontecia era trazido por espíritos. Quem eram os espíritos? Eram as almas dos homens que já haviam vivido na Terra. E aí ele nos explica o sobrenatural e o maravilhoso. E aí essa intervenção... O que tem de maravilhoso, essa sobrenatural? Essa intervenção, ela trazia não só o efeito físico, mas o efeito inteligente das respostas. Se ele não estava visível, não é porque nós não vemos que não existe. Porque Kardec se deparou muitas vezes, não, isso não é possível. E aí ele nos mostra aqui que é possível. Existe um mundo invisível. Ele é uma coisa real. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma, a essência real. Ou seja, a inteligência, então, o que o espírito adquiriu, vai com ele. O que nós perdemos ao desencarnar, a gente já falou isso aqui várias vezes, inclusive no livro dos Espíritos, perdemos o corpo físico. O nosso espírito continua com a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais, né? A gente vê alguém, ou alguma hoje, né, seria uma pessoa falar do que ela não conhece, né, falar uma língua que ela não sabia. Para nós é sobrenatural, mas isso está explicado, esse conhecimento vem de um espírito. A existência dos espíritos, Célia, estamos chegando ao final. Acho que não vamos conseguir. Vamos voltar ao a esse último parágrafo. Do item 9. Estamos chegando ao final do nosso horário, não podemos ultrapassar.
e não concluímos aqui o item 9, né, que fala sobre o maravilhoso e sobrenatural. Retornaremos, então, na próxima semana, basicamente de onde nós paramos, para dar continuidade ao estudo. Então, uma excelente semana para todos vocês, que Jesus esteja sempre nos nossos corações e que possamos trazer mais esses conhecimentos para as nossas vidas. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.